Aboroaboiê, a todos aqui do grupo Ministério do Axé, de serviços, né? Onde eu explico a questão de valores, né? Dos rituais que eu faço. Enfim, a minha atuação como sacerdote. Vamos falar um pouco da montagem do Erim de Logum, tá? Do jogo de búzios. Então, falar um pouco só algumas diferenças, tá? E dizer como eu trabalho. Nós temos uma montagem de jogo de búzios dentro da diáspora, sistema afro-brasileiro, onde geralmente a pessoa recebe esse jogo quando toma o seu oiê, né, os 7 anos, ela recebe a peneira, a cabaça, entre outras ferramentas ritualísticas, consagrando ela ao sacerdócio, o babalorixá ou o ialorixá, né? E você tem um sistema que segue a ordem do xirê. Significa o quê? A ordem dos 16 orixás, que é a mesma ordem que é cantada nos rituais festivos, onde as pessoas, os devotos, dançam em círculo, sentido anti-horário, né, louvando os 16 orixás. Né. E aí você tem um sistema que, um buzo aberto, Exu responde, 2 Ogum, 3 Oxóssi, tá? E assim vai até os 16 orixás. A diáspora também adaptou o sistema da numerologia de Odus dentro do jogo de búzios, tá? Porém, aí já responde as pernas de Odu, chamados Odus Kan, né, que é uma perna de Odu. Lembrando que um Odu completo, ele se dá com 2 pernas, perna da direita e perna da esquerda. Então nós temos aí já uma outra ordem, né? A ordem, um buzo aberto, Odu Okaran, 2 Ediocô, 3 Ogundá, assim vai, até 16 buzos abertos, conhecido como Odu Aláfia, tá? Inclusive os nomes que se dão para os Odus Kan são um pouco contraditórios, como por exemplo, 15 buzos abertos é conhecido como Odu Ogwe Ogunda, né? E Odu Ogwe Ogunda é um Odu completo, com Ogwe na perna direita e Ogundá na perna esquerda. Então são nomes muito contraditórios, tá? Enfim. E você tem essa ordem, tá? Para se tirar um Odu de fato no jogo de búzios, no sistema tradicional, o sacerdote ele necessita pelo menos dar 2 quedas nos búzios. Que aí ele tem a perna da direita, a perna da esquerda, ele forma um Odu de fato, e em cima desse Odu, ele pode passar as informações, rituais, começar a falar a vida, fazer as divinações em relação ao consulente, tá? Fora disso, com a perna de Odu Kan, uma perna, também é possível, tá? Mas aí não é um Odu completo, né? Enfim. O jogo de búzios, ele não é montado simplesmente em pegar 16 búzios, lavar ele nos euês, nas folhas, e depois ele passar pelo ritual de Orô, ele receber a Edé, tá? Não é só isso. Ele tem outros procedimentos, mas o básico desses procedimentos para se consagrar um jogo de búzios, tá? No caminho de Odu, o sacerdote ele deve tefar os 16 Odus Aguá, ele tefa no Opon, no pó de Erossum. Os búzios vão ficar descansando nesse pó durante algum tempo, tá? Geralmente 3 dias.
Também é tefado Odu Oxê Otura, né? É o Odu onde nasce Exu, e é o Odu que é o grande Odixé Ebó, que transporta os ebós. Né? E depois disso, sim, o jogo vai receber Edé, né? Isso é o básico para se montar um jogo dentro da tradição. E também existem outros atos, como os búzios serem enterrados, desenterrados, né? As vistas dos sacerdotes serem lavadas, né, com determinadas folhas euês, tá? Também a língua do sacerdote tem um ato, né, onde o edé da língua do sacerdote é carimbada em cada um dos 16 cauris búzios, representando a força da fala do sacerdote ali na consulta oracular. Tá? No meu modo de ver, o sacerdote tem uma estrutura mais completa, tá? Não que necessite disso. Tem muitas pessoas que, com 16 búzios, elas usam uma peneira ou usam um pano. Tá? Eu não aprendi jogar búzios em cima de Opon e Fá. Tá? Eu aprendi que Opon e Fá é para citefar os odus. Né? Ele é aquele tabuleiro, né, que representa os 4 cantos do mundo. Né? O Ogumerinhaí, o Naotum, Essé e Orun, né? Os 4 cantos do mundo. Né? Direita, esquerda, os caminhos aqui do Essé, do chão, do Aie, do Orun, do sagrado, mundo espiritual. Ele representa os 4 cantos. Então, o Opon não é para jogar búzios, tá? É para se trabalhar com os odus, se tefar os odus. Né? Então, o sacerdote tem muitos que com 16 búzios, eles abrem um pano branco, ou põem uma peneira, ou põem um prato branco, que eles jogam muito bem. Né? E, na minha convicção, é interessante se ter um Exu de jogo. Né? Um Exu Oju, Erendilogum, que vai ser os olhos do jogo. É um Exu montado bem pequeno, né? Geralmente numa cabaça ou num pratinho de barro. E ele só trabalha para o oráculo. Ele não tem mais outra função. É um Exu específico para o jogo. Como também nós temos, né, o Exu Elebó, ou Caridiebó, específico para se trabalhar com ebós. Então, nós temos cada Exu para uma função. Né? E esse Exu tem uma forma de ser montada diferente, por exemplo, de um outro tipo de Exu. O Exu Orixá, o Exu Elebó, o Exu Ifá, né? E também, com esse Exu, é interessante já ter 4 búzios ali consagrados para ele, aonde se tira as dúvidas de sim ou não, em cima dos Odus Khan que foram manifestados nos 16 búzios. Tá? Também é interessante ter uma Oxum montada especificamente para jogo. Também é montada numa cabaça bem pequena. Né? Ela tem uma forma de ser montada que ela só trabalha para o jogo, visto que é a Iabá, Oxum é Iabá, que é dona. Pertence a ela o jogo de búzios. Né? Tá? Os búzios também indicados para essa prática são os búzios terra, que são aqueles búzios bem pequenos, tá? Eles devem ser abertos, por quê? Para que eles, quando eles caírem na peneira, na mesa, no prato, no pano, eles caiam ou para cima ou para baixo, né? Por isso que se abre os búzios na parte do fundo, com uma faquinha lá. Não porque é necessário se fazer isso espiritualmente. Né? Se o sacerdote ele jogar com os búzios fechados, não está errado. Porém, os búzios eles vão cair de uma maneira
que fica incerto se caiu para cima ou para baixo. Então se abre, né? Porque daí quando ele cai, ele já cai certo. Ou com a abertura dele normal para cima, que para mim o aberto é isso, ou onde era o fundo, a parte fechada, tá? Enfim. Então, eu estou falando um pouco aqui sobre a questão de montagem de jogo de búzios, tá? Que tem algumas diferenças, né? Como também nós temos a diferença do jogo de búzios para o Opelé e Fá, né? O Opelé e Fá, quando nós damos uma queda, ali já cai a perna direita decifrando um código, uma simbologia, né? Os traços, e a perna direita, idem. E na junção das duas pernas se tem um Odu ali já formado, com seus versos, né? Com seus poemas, essés. Ele revela a questão das folhas, ele tem seus tabus, ele tem os seus irês, ele tem todo o seu universo próprio, tá? No Opelé e Fá, fica um pouco complicado se jogar tentando definir assim, perna direita, um Odu, e perna esquerda, outra, e se fazer a junção das duas pernas. Fica muito complicado se jogar dessa maneira. Se a pessoa for jogar assim, como tem sacerdotes que jogam, é interessante ele ir para os búzios. Vai ser melhor para ele usando essa técnica nos búzios, não no Opelé, tá? Porque no Opelé, cada queda é um Odu completo. São 256. Cada um dos 256 é um universo próprio. Não tem como você juntar as pernas do Opelé e colocar um caminho de Mede em uma e Mede na outra. Porque Mede é quando é repetido, né? Então, é muito complicado jogar dessa maneira o Opelé e Fá, tá? Eu também aprendi que no Opelé você amarra Ibo para tirar o Ire ou Ibi do Odu, positivo ou negativo, né? E tem outros elementos no Ibo para cada situação da pessoa, financeiro, sentimental, saúde, ori, ancestralidade, né? E nos búzios tem também quem amarra Ibo, tá? Lembrando que é um jogo diferente, né? Búzios segue uma outra ordem das pernas dos Odus. O jogo de Fá segue a ordem dos 16 Odus Mede, dentro da ordem mesmo de Fá, né? Começando com Edi Owe, Oyeku Medi e o Ori Medi, Odi Medi, são os 4 pontos cardeais, os 4 primeiros Odus, e vai até o Ofum. Nos búzios já são pernas de Odu, não são Odus completos, cada queda é um Odu Kan, tá? Porém, existem sacerdotes que têm mestria, eu já vi isso pessoalmente, eles conseguem dar várias quedas nos búzios e eles tiram, através de 2 quedas para cada Odu, e conseguem fazer um jogo como semelhante tivessem com o Opelé na mão. Acaba não tendo diferença, né? E lembrando que o mais importante é a capacidade que o sacerdote tem de interpretação do oráculo. Muitas vezes não é porque ele está jogando o Opelé e Fá que o jogo dele vai ser melhor de quem está jogando Eren de Logum, né? É importante também relatar isso. Eu, particularmente, acredito mais no potencial do olhador, do jogador, do que a ferramenta que ele está usando, né? Shell.